Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Laurence Garcia, diretor da Companhia Apocalíptica de Teatro e idealizador desse projeto, Os Produtores Apocalípticos. Esse projeto ele tem 3 etapas. A primeira etapa é o preenchimento de um formulário que eu disponibilizei para os artistas e os produtores culturais. A segunda etapa foi uma série de lives que a gente fez com produtores que preencheram esse formulário. Foram 4 lives. A primeira foi com a Drica Sanches, para falar sobre como que interferiu no teatro, na execução de festivais, na economia criativa como um todo. A segunda live foi com o Vicente Serrone, para falar como que a pandemia interferiu no carnaval. A terceira foi com a Gaia do Brasil, para falar como que a pandemia interferiu no fazer artístico da cultura LGBTQIA+. E a quarta live foi com o Abner Tofanelli, para investigar o que aconteceu com os músicos de rua, com os artistas de rua nesse período onde que a gente não podia sair de casa. Depois disso, a terceira etapa é essa etapa que estamos agora, que é a produção de vídeos com o resultado da pesquisa. Tanto o resultado empírico das lives, das conversas, quanto o resultado mais quantitativo do formulário e outras coisas que eu fui pesquisando no meio do caminho. Esse vídeo da terceira etapa do projeto trata justamente da importância da produção cultural. Qual é a relevância dela dentro do fazer artístico? Mas para isso eu imagino que primeiro a gente precisa entender o que é a produção cultural. Dentro do formulário a gente perguntou para algumas pessoas e vieram respostas do tipo: é a pessoa que faz acontecer, é o responsável por fazer tudo, por vender o projeto, ou então é o responsável por todo o processo da cadeia produtiva de um espetáculo. E assim, não é necessariamente desse jeito. A Drica, na primeira live que a gente fez, ela deu uma boa definição do que faz um produtor cultural. A gestão cultural, assim, ela tem 3 eixos, né, que a gente sabe que são imprescindíveis, né, que precisam ser ativados, né, precisa dar o play, que é a formação, a produção e a fruição do bem cultural. Isso aí é histórico, né, assim, quando se pensa em gestão. Então, quando a gente fala em formação cultural, o que a gente quer formar, né, para a cidade? Eu, você, Homero, os bons produtores que eu conheço, né, somos produtores autodidatas, né, meu amigo? A gente aprendeu fazendo, né? Então, e eu artisticamente como atriz também me formei fazendo, mas foi uma escolha. Eu até prestei AD, fui para São Paulo, não passei, voltei, aquela coisa, né? Mas o teatro em si, né, a experiência cênica, você consegue ir construindo, né, ao longo da sua carreira, com direções, com montagens, né, com experiências. A produção, gente, ela tem questões muito específicas, né? Que parte desde você ter uma boa escrita, para você poder desenvolver um bom projeto, você saber escrever um bom português também, né? Para você poder... bom vocabulário, né? Que nem ter um bom vocabulário, ter uma boa experiência, um conhecimento, uma formação interessante, você ter boas ideias, você ser criativa. Então, assim, e também tem algumas estratégias, né? Que são desenvolvidas, técnicas que a gente aprende trabalhando, né? Sobre isso, são métodos. Então, eu concordo com você, que a gente, inclusive, tem bons produtores na cidade que seriam capazes de tocar, não precisa nem ser curso na Casa de Cultura, meu amigo, pode ser ações, assim, sabe, no ano, a Secretaria de Cultura tem um braço voltado para essa formação, para a produção, que é o eixo inicial para que todas as outras áreas, para que o guarda-chuva aconteça, né? A produção é o guarda-chuva mestre, aí depois você vai pensar em produzir, vai pensar em fruir, porque se você não tem um bom produtor, para que você vai produzir uma peça? Você vai apresentar para quem? Como é que vai ser a fruição dessa peça? Não só a peça, um livro, uma banda... E às vezes assim, você nem consegue fazer o que você queria se você não tem uma produção bem estruturada, né? Eu quero um cenário incrível, maravilhoso, já tenho tudo desenhado e tal, só que isso custa dinheiro. Quem que vai conseguir esse dinheiro? O produtor. Né? E essa dificuldade existe em todas as companhias, tá? Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o que faz um produtor cultural, eu acho importante a gente dar algumas pinceladas de números da economia criativa no Brasil. Por exemplo, você tem ideia de quantas pessoas trabalham com artes e cultura no Brasil? Em 2019, esse número era cerca de 5,46 milhões de pessoas. Agora, a gente chega por conta da pandemia a uma queda tão brusca que bate os 10% de pessoas que trabalhavam com cultura
cultura e abandonaram essa área pela impossibilidade de trabalhar durante a pandemia. Essa quantidade de trabalhadores movimentam cerca de 2,64% do PIB no Brasil. Isso dá cerca de 38 bilhões de reais. E você pode pensar, mas é dinheiro público isso? É todo investimento, é dinheiro público? Não. A maior parte desse dinheiro é feito pelos próprios produtores culturais. De investimento público mesmo, a gente tinha até 2019 cerca de 11,7 bilhões de reais. Só que durante a pandemia, também isso é um valor que diminuiu em cerca de 10%. Então, hoje a gente tem menos de 10 bilhões de reais de investimento público. Esse valor que diminuiu 10% no contexto geral, só no quesito de ente federal, ou seja, a União, diminuiu em cerca de 30%. No Brasil, outra coisa também que se imagina muito é que quem mais financia é o governo federal, só que isso é errado. 40% do financiamento público brasileiro ele é feito pelos municípios. Outro dado interessante, somente 30% dos municípios têm uma secretaria de cultura ou um órgão especializado para lidar com a cultura. Ou seja, a gente ainda tem 70% de cidades que não tem nenhum órgão responsável por gerir essa cultura. Além disso, um estudo apoiado pela Unesco, pela USP e pelo SESC indica que mais de 40% dos artistas perderam totalmente a sua renda durante o período de pandemia. Cerca de 20% das entidades, dos grupos, dos coletivos não tiveram qualquer tipo de apoio, mostrando que a Lei de Emergência Cultural, que tinha toda uma proposta de chegar ao máximo de pessoas possível, teve uma dificuldade muito grande em alguns casos. Nas lives que a gente fez, alguns dos artistas falam justamente sobre essa dificuldade de acesso à Lei de Emergência Cultural. Primeiro a ser atingido, né? Quando tem crise, queda na arrecadação, a primeira fatia que eles querem cortar é da cultura, porque principalmente para as nossas autoridades não é visto como prioridade, né? Como um instrumento de desenvolvimento social do país, econômico também, né? Eu vejo esse período pandêmico não social, porque social foi uma catástrofe, mas para nós artistas como uma oportunidade de entender até onde você consegue ir. As pessoas que não conseguiam expandir o trabalho delas de uma forma maior, entender que o trabalho dela pode sim ser passado numa câmera, entendeu? Para que a pessoa tenha esse entretenimento dentro da casa dela, esse novo normal, esse novo formato. Quem não conseguiu fazer isso, infelizmente, acabou desistindo. Mas existem pessoas que não conseguem. Eu falo porque quando a gente fala no âmbito artístico-cultural, tem pessoas que não conseguem nem ter acesso ao celular. E quando você fala em relação a esses prêmios agora, Lei Aldir Blanc e esse que teve recentemente, o que aconteceu? Serrone, eu queria participar, mas eu não sei fazer projeto. Isso aconteceu demais, né? Por exemplo, eu vou te citar um exemplo da Dona Joana. Sabe fazer uma fantasia, mas ela não tem noção do que são objetivos, justificativa de objetivos, do que é fazer uma planilha. Eu lembro que eu participei daquelas reuniões da Lei Aldir Blanc, até eu lá, às vezes eu ficava, eu tinha que perguntar como é isso, como é aquilo. Você imagina vá para essas pessoas e pedir para elas entrar lá para se inscrever. Começa a partir daí, elas não sabiam se inscrever, entendeu? Eu entendo assim, Laura, assim, o processo, a gestão toda foi muito ruim, né? Nesse aspecto, assim, quando se fala em olhar, né, para os trabalhadores da cultura, no momento em que a gente estava num grau de vulnerabilidade extremamente alto. E eu lembro de uma fala que eu ouvi lá no nono andar, assim, que me marcou muito, sabe? De um dos componentes da mesa. Não vou nem citar nomes, que eu achei indispensável nesse momento. Mas o cidadão disse assim: as pessoas da cultura de Rio Preto têm que aprender a ganhar dinheiro de outro jeito, que não seja só com recurso da prefeitura. Depois que esse cara falou isso, eu fiquei pensando assim, que é uma pessoa, né, da gestão, que estava lá compondo a mesa, eu fiquei pensando, eles não entenderam nada, eles não sabem nada, eles não sabem o que é gestão pública cultural. Então, o que eu estou fazendo aqui?
Foi assim, foi uma experiência muito traumática essa questão da gestão, principalmente a municipal, a estadual também, né? A federal pior ainda, né? A gestão pública para a cultura federal é uma coisa que a gente não pode nem começar a conversar, né? Assim, porque é uma coisa que não tem nem para onde ir. É um desmonte total, assim, que a gente precisa esperar acabar para ver quantos anos a gente vai levar para reconstruir o mínimo, o básico, Sim. né? Uma das perguntas que foram feitas no formulário da primeira etapa dessa pesquisa é sobre as leis de incentivo que foram criadas agora no período de pandemia, e mesmo as que já existiam antes e que foram realizadas agora. E a grande maioria das pessoas indicaram que o prêmio que elas receberam não foi suficiente para cobrir os custos, os prejuízos que ela teve pela impossibilidade de se apresentar. Com isso fica claro que, por mais que tenha sido um valor recorde de investimento, por exemplo, da Lei de Emergência Cultural, que foram 3 bilhões de reais, esse valor ele é insuficiente quando você pega a totalidade dos trabalhadores da cultura, o que é um contrassenso, uma vez que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a cada R$1 de dinheiro público que você investe na cultura, retorna para a sociedade cerca de 11,80 em forma de imposto, em forma de trabalho, em trabalho direto e indireto, e por aí vai. Então, o investimento na cultura ele é lucrativo. O que o governo deveria ter sido feito, por exemplo, é um investimento de contrafluxo, que chama. Ou seja, quando tem um período de crise, você aumenta o investimento público para aquele setor poder se recuperar de maneira mais rápida. Isso não foi feito, o que indica que a gente vai levar ainda alguns anos para retomar os patamares e os investimentos e o número de trabalhadores que tínhamos em 2019. Eu acredito que tenha ficado claro a importância do produtor cultural, como que ele movimenta a economia criativa nesse país e que, se dependesse do dinheiro público, como muitos dizem por aí, a gente era lascado. Se não fosse a articulação real dos produtores culturais, muita coisa não aconteceria. Além disso, gente, eu quero convidar vocês a curtirem aqui as nossas páginas nas redes sociais, seguirem a gente aqui no YouTube, aperte o sininho, recebe todas as notificações do que a gente faz. Também comenta aqui no vídeo o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Dá o like se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.